Bom, a gente vai fazer agora uma análise aí dessa, abre aspas, adoração do Geoffrey Jackson. Bom, você que não se lembra do Geoffrey Jackson, ele é o mesmo que esteve lá na Corte Real Australiana. Então, se de repente você não se lembra muito bem, então está aí o Geoffrey Jackson, ele vai falar um pouquinho e a gente vai fazer uma análise respeitoso da fala dele, tratando também de bens materiais, tratando de dinheiro, exatamente. Bom, a organização diz que não pede dinheiro para ninguém, né? Geoffrey, é com você. Vamos ouvir então Geoffrey Jackson falando com a gente aí um pouquinho acerca deste assunto. Estamos falando sobre a ilustração que Jesus fez sobre o administrador injusto. Nós podemos ler essa ilustração em Lucas 16, do 1 ao 8. Qual era a lição que Jesus queria ensinar com essa ilustração? É interessante que muitas pessoas ficam incomodadas antes mesmo de entender qual era a lição. Por que isso acontece? Porque quando elas estão lendo a Bíblia, elas estão ali em Lucas, capítulo 15, e lá elas leem uma das ilustrações mais emocionantes e poderosas que Jesus já contou, que é a ilustração do filho pródigo. Mas daí, quando elas continuam lendo, elas chegam nessa ilustração. E aí elas ficam pensando, por que será que Jesus contou uma ilustração assim? Por que tantas pessoas ficam curiosas e incomodadas com essa ilustração? Bom, porque elas acham que Jesus está aceitando ou dizendo que não tem problema ser desonesto. Mas será que é isso mesmo? Será que nós também devemos ficar preocupados e nos perguntando por que Jesus usou uma ilustração assim? Como somos estudantes da Bíblia, é bom vermos o que a Bíblia diz. Então vamos fazer isso. Peguem suas Bíblias e vamos ler Lucas, capítulo 16. Se vocês pararem para prestar uma atenção, a habilidade dos membros do corpo governante é tão grande que sempre que eles vão falar, ele já traz marcadinha a Bíblia naquele texto. Eles não conseguem nem procurar mais o texto. Ele já traz tudo marcado, tudo bonitinho, tudo planejado, tipo fast food, né? Ou seja, comida requentada. Mas vamos tentar entender o que ele está querendo falar sobre essa questão. Porque Jesus foi muito claro. Jesus falou e ele disse, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Jesus falou que o pessoal das trevas sabe agir melhor. Bom, vamos ver qual é a interpretação que o Geoffrey Jackson dá pra gente. Em vez da gente já ler com a impressão ruim, vamos ver o que Jesus realmente disse. Está aqui em Lucas 16, começando no versículo 1. Então ele disse também aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. Bom, vamos parar e pensar. Você percebeu aqui que Jesus não disse que aquele homem era culpado ou que ele realmente tinha feito algo de errado. Na verdade, Jesus disse que ele tinha sido acusado. Isso é muito legal. Essa é uma frase que está começando a ocorrer na boca de todos os membros do corpo governante. Vejam só, Jesus não disse que ele tinha feito algo errado, mas disse que ele tinha sido acusado. Eles estão tentando criar na cabeça dos TJs uma diferença entre ser acusado, porque eles estão sendo acusados de um monte de coisa, e ter feito. Então eles estão tentando criar, isso é uma dicotomia na cabeça do TJ, porque quando alguém, por exemplo, falar com o TJ sobre este ou aquele assunto, o TJ vai ter que pensar, mas peraí, ele foi acusado ou ele fez? Gente, é neurolinguística pura esse negócio. Você vai perceber que esse cara aí que Jesus está falando era um sacana. Esse cara estava roubando o patrão. E Jesus diz isso, eu não vou estragar o prazer de vocês no vídeo, mas Jesus disse que o cara era sacana. Ele disse que o cara era um filho das trevas. O cara estava roubando o patrão, sim. Então, o Geoffrey Jackson está usando a Bíblia para distorcer e se defender. Defender os comparsas dele e também aqueles que são acusados aí por vários casos de crianças. Vamos prosseguir. E tem uma sentinela que menciona isso mesmo. Que aquele homem não necessariamente tinha feito algo errado, mas que ele estava sendo acusado. E, na verdade... Quem é que disse isso? Uma sentinela. Quer dizer,
O que a Bíblia diz vale menos do que a sentinela. Não, dá uma olhada no negócio como é grave, pessoal. Dá uma olhada no negócio como é gravíssimo. O cara estava sendo acusado. Tem uma sentinela que explica isso. Como se a sentinela fosse a autoridade máxima. Ou a sentinela fosse, né, remontasse as palavras de Jesus. Mas vamos ouvir. A palavra grega usada aqui pode passar a ideia de que estavam mentindo sobre aquele homem. E do que ele estava sendo acusado? Bom, vamos voltar aqui no versículo 1 e descobrir. Aqui diz que era de desperdiçar os bens do seu senhor. Percebeu que ele não estava sendo acusado de roubar, mas de desperdiçar os bens. Bom, isso daí, pessoal, é o que a tradução do Novo Mundo tenta passar pra gente, tá? Isso daí é o que a tradução do Novo Mundo tenta passar pra gente. Eu não sei exatamente como é que verte aqui Lucas 16 na João Ferreira de Almeida, que é uma Bíblia de verdade, mas pesquisando uma Bíblia de verdade, deve ter aqui uma ideia do texto. Vamos lá, vamos ver certinho isso aí com vocês, pra gente também não ficar só no blá blá blá. Eu não gosto do blá blá blá, eu gosto da ideia correta. Vamos lá para Lucas. Bom, é Lucas 16, né? Vamos tentar acompanhar com ele aqui. O texto diz... E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha sido mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Bom, o cara era acusado de gastar os bens do amo. Essa era a acusação que pesava contra esse homem. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Eu só vou dar a interpretação bíblica para você poder compreender, para depois você ver que tudo que esse cara está falando é besteira. O que é isso que eu ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. Bom, se aquele homem fosse simplesmente acusado, é claro que ele era o mordomo, ele era alguém de confiança, o dono não ia dispensá-lo de bobeira. O dono iria fazer uma averiguação acerca do assunto. Mas o dono chama ele e fala: o que é isso que eu ouço de você? Bom, presta conta para mim. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso. De mendigar, tenho vergonha. Ah, eu sei o que hei de fazer. Quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Então veja, o cara tinha plena consciência que ele estava errado. Se ele não tivesse errado, ele ia brigar, ele ia para cima do patrão, ele ia falar: pô, senhor, o senhor me perdoa, não é nada disso que o senhor está ouvindo, é tudo mentira desse pessoal. Não, o cara, ele sabia tanto que ele estava errado, ele aceitou tanto que ele estava errado, que ele já começou a arrumar um plano B. Esse é o texto bíblico, né? E chamando a si cada um dos devedores, o seu senhor disse ao primeiro: quanto deve ao meu senhor? Ele disse: 100 medidas de azeite. Toma tua conta aqui, assenta-te e já escreve 50. Disse depois ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto. Veja, a Bíblia diz que o mordomo era injusto. A Bíblia diz que o mordomo era injusto. No versículo 8. Eu não sei como é que está a perversão do Novo Mundo. Vamos ver a perversão, como é que traduz o texto. Vamos dar uma olhada na perversão. Mas a Bíblia já diz que o cara era injusto. Ou seja, se a Bíblia diz que o cara era injusto, é porque o cara estava fazendo lambança mesmo. Mas aqui, vamos ver na perversão. Lucas 16, versículo 8. Vamos dar uma olhada aqui o que diz. Está escrito assim, ó. E o Senhor elogiou o administrador, embora este fosse injusto. Até a perversão diz que o cara era injusto. Quer dizer, então ele tinha sido acusado, mas a Bíblia, Jesus coloca o cara como sendo injusto perante o seu próprio amo. Ou seja, se aquele cara tinha sido só acusado, por que a Bíblia vai usar a palavra no versículo 8, que o Senhor louvou
aquele injusto mordomo. Então, se ele era injusto, é porque as acusações que pesavam sobre ele eram verdadeiras. Então ele não tinha sido só acusado, era verdade. Tanto é que ele ainda passou a perna no patrão. O cara era tão sacana que ele chamou o cidadão lá e falou assim, ó, você deve quanto? Ah, eu devo 100, então marca aqui 80. Você deve quanto? Ah, eu devo 70, marca aqui 50. O cara era tão sacana que ele sabia da história. E a Bíblia diz que o Senhor louvou aquele injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Versículo 8. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, ficou claro que aquele cara era um filho das trevas, ficou claro que aquele cara era injusto e ficou claro que não era uma acusação que pesava sobre ele, era uma verdade que havia sido estabelecida pelo Senhor dele e ele próprio aceitou isso, fazendo a tramóia, ok? Vamos continuar então agora ouvindo o Sr. Jackson para ver o que ele vai explicar, né, se concorda comigo ou não no que eu expliquei. É interessante notar que a palavra grega usada aqui é a mesma palavra que Jesus usou na ilustração anterior sobre o filho pródigo, no capítulo 15, versículo 13, onde diz que o filho pródigo esbanjou a sua herança. Então, pensando nessa ilustração do filho pródigo, o filho não tinha roubado o dinheiro do seu pai, tinha? Ele tinha recebido uma herança. O ponto era que ele tinha esbanjado essa herança. Todo sectário tem esse problema, pessoal. A palavra grega usada aqui é que ele esbanjou, assim como o filho pródigo. Só que tem uma coisa, o filho pródigo esbanjou por um motivo. O dinheiro era dele. Ele recebeu do pai a herança e esbanjou. O administrador infiel estava esbanjando o que não era seu. É mais ou menos assim. Você é um empregado de um restaurante e aí o seu patrão, ele coloca você lá e ele fala assim, olha, você tem 10 mil reais para a gente gastar esse mês com mantimentos de comida. Aí você fala, beleza. Então ele te dá um cartão corporativo. Tem lá 10 mil. Esses 10 mil é para quê? O filho pródigo, ele gastou o que era dele. No caso do administrador, ele estava administrando o que não era dele. É diferente. Dá uma olhada como esse pessoal distorce a Bíblia, pessoal. Por isso que é importante você ouvir o nosso canal, por isso que é importante você aprender a coisa aqui. Não entra nessa historinha de palavra grega, não. Isso aí é papo furado de quem não conhece Bíblia. Aí o que acontece? O cara te dá um cartão corporativo de 10 mil reais. Aí o que você faz? Você vai lá, aí você corre no Ceasa, compra comida, tal, gasta 3 mil. Aí você vem passando pra cá, poxa, tô com fome. Aí você entra lá na churrascaria Fogo de Chão, que custa 200 reais o rodízio, aí você vai lá e come um rodízio de 200 reais. Aí no dia seguinte você sai para comprar, né, os produtos do patrão de novo, aí você vê uma camisa super legal, aí você para lá e gasta mais 100 reais na camisa. Então, existe uma diferença gritante entre o filho pródigo e esse cara, embora a palavra seja a mesma. Já pensou se a Bíblia tivesse que usar cada palavra, né, que é utilizada no grego koiné, cada palavra que é usada para descrever uma coisa? Já pensou? Que salada que seria na nossa cabeça? Não, essa palavra aqui não é isso, porque essa palavra é aquilo. A torre de vigia trabalha com esse lance o tempo inteiro. Por quê? Porque ela engana os ignorantes. O cara que acha, mas é a mesma palavra do filho pródigo. Olha a armadilha onde que tá. O filho pródigo tinha o dinheiro e o dinheiro era dele. Ele esbanjou, ele gastou porque o dinheiro era dele. No caso do administrador injusto, o dinheiro não era dele. Então ele estava roubando o patrão. Ele estava roubando. Ok, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro isso daí. Espero que tenha ficado claro isso aí. Para você ver como esses caras são difíceis. Como esses caras distorcem a palavra de Deus para a sua própria perdição. Vamos lá. E no caso aqui do administrador, ele também não estava sendo acusado de roubar.
mas de desperdiçar os bens do seu senhor. Então vamos ver agora o que o senhor dele fez, lendo o versículo 2. Assim ele o chamou e disse: o que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois você não pode mais administrar a casa. Então, o que o senhor disse para o administrador? Ele não disse: você vai ser preso, ou vou te colocar na justiça. Não, na verdade, ele nem mandou o administrador ir embora naquele momento. Mas o que ele falou? Ele disse que ele precisava prestar contas. Então, em outras palavras, o senhor não sabia exatamente o que o administrador estava fazendo. Ué, mas é óbvio, o texto diz isso. Se ele tem que prestar contas, ele tem que explicar e o senhor dele vai falar assim: não, você roubou aqui, você roubou aqui, você roubou aqui. Tanto é que no versículo 8, Jesus diz que o cara era injusto. Bom, eu vou tentar ver se eu consigo uma explicação, né, do Jackson para o versículo 8. Vamos tentar, vamos ver. Estou achando difícil, mas vamos ver. Por isso ele deu a oportunidade para ele se explicar. Então, quando nós olhamos o contexto do que Jesus realmente disse, e também tentamos nos colocar no lugar das pessoas que estavam ouvindo Jesus, parece que o que aquele administrador tinha feito e o que ele fez depois era permitido e estava dentro da lei. E ele estava preocupado com o seu futuro. E se ele... Olha, estava tão dentro da lei, pessoal, o cara estava roubando dentro da lei. Não, esse cara tem que vir para o STF. Esse aí tem que vir para o STF. Geoffrey Jackson, eu acho que o Bolsonaro, ao invés de indicar o André Mendonça, tem que indicar esse cara aqui para o STF. Porque não é possível. Eu não ouvi o que eu ouvi. Eu não ouvi o que eu ouvi. O cara estava roubando, Jesus chama o cara de administrador injusto, o cara estava esbanjando, e o Geoffrey Jackson disse que o que o cara estava fazendo estava dentro da lei. Esse é o tipo do cara que solta o Lula, pessoal. Com todo respeito ao pessoal que gosta do Lula. Você entendeu? Não, não é possível. Tem que trazer esse cara para o STF o mais rápido possível. Vamos ouvir ele mais um pouco. Que ele estava fazendo era errado e que podia tê-lo mandado para a prisão, é bem provável que ele não tivesse feito nada daquilo. Bom, mas a história não para por aí, não é mesmo? Talvez agora você esteja se perguntando: mas aí ele foi lá e reduziu a dívida de várias pessoas. Será que isso não era errado? Bom, para sabermos a resposta dessa pergunta, podemos pegar a Sentinela de novembro de 2019. E aqui... Não, para saber a resposta dessa pergunta, não é a Bíblia que responde, é a Sentinela, de novembro de 2019. Né, exatamente. O cara roubou dentro da lei, mas a Sentinela tem uma explicação. A Sentinela é a carta magna do corpo governante. Vamos ouvir o que a Sentinela disse. Você sabia? Fala quais eram as responsabilidades de um administrador. Pelo visto, nos tempos bíblicos, um administrador cuidava ou tomava conta de uma casa ou de uma propriedade de outra pessoa. E geralmente, o dono deixava tudo nas mãos do administrador. Ele só queria saber do resultado final. Ele ia ter lucro ou não ia? E aqui no artigo da Sentinela, é interessante que fala sobre José. Você se lembra do que Gênesis capítulo 39 fala sobre José? Ali diz que Potifar tinha deixado tudo sob os cuidados de José. E que ele não se preocupava com nada, a não ser com o que comia. Então aqui nós temos a mesma situação. Um administrador que cuidava de uma casa, que tinha toda a liberdade de tomar decisões sozinho. E o Senhor não ficava vigiando cada coisinha que ele fazia. Mas o Senhor reclamou: olha, não é bom que eu ouço acerca de você. Então você tem que prestar conta, porque você está me roubando. Essa foi a conversa. Vamos tentar entender. Bom, o que será que as pessoas pensaram quando ouviram a ilustração de Jesus? Não dá para dizer com certeza, a Bíblia não diz. Mas talvez eles tenham pensado que... Aliás, não dá para dizer com certeza, nem com incerteza, porque você não sabe o que eu estou pensando agora.
Agora, como é que você quer recorrer a alguém que pensou há 2000 anos atrás? Como é que você quer recorrer a alguém que pensou? O máximo que eu posso fazer é fazer um recorte no tempo, ler o texto, interpretar o texto de acordo com o que o texto diz. Eu não posso ficar fazendo esse malabarismo que o senhor está tentando fazer. Vamos lá, vai. O administrador reduziu os juros dos empréstimos. Ou talvez que ele tenha reduzido a sua comissão. E eles também podem ter pensado que o administrador talvez tivesse, sem querer, cobrado um valor muito alto e agora estava apenas reduzindo para o valor normal. Que coisa fantástica. Aquelas pessoas dos dias de Jesus estavam até com pena do administrador. Tadinho, ele cobrou errado da gente. Por isso que ele está fazendo isso. Gente, o contexto é claro. O contexto é claro. O que farei? Mendigar? Tenho vergonha. Trabalhar? Já não posso. Ah, já sei. Vou passar a perna no meu patrão de novo. Esse é o texto. Caso, o que nós sabemos é que aquele administrador, assim como muitos gerentes hoje, tinha todo o direito de cancelar ou apagar por completo uma dívida. Então, até agora, nós entendemos que, assim como a sentinela mostrou, aquele administrador tinha total liberdade e autoridade para fazer qualquer mudança que achasse necessária. Mas aí fica a pergunta: será que ele foi desonesto? Vamos pensar, se você pegar... Ele é advogado do administrador injusto. Olha aí. Será que ele foi desonesto? Bom, Jesus disse que foi. Jesus disse que o cara era injusto. Se o cara era injusto é porque o cara era desonesto. Mas vamos tentar ver como que o Geoffrey Jackson vai defender. Eu já indiquei ele para o Supremo. Tem que trazer esse cara para o Supremo. Vamos ver como que ele vai defender o administrador. Jesus, no versículo 8, chamou o cara de filho das trevas e chamou o cara de injusto. Foi Jesus quem disse. Mas o Geoffrey Jackson, ele gosta muito do cara. Vamos ver. Há várias Bíblias em português. Você vai ler lá administrador desonesto. Elas usam a palavra desonesto mesmo. Mas vamos ver o que a Bíblia realmente diz. Ah, quer dizer que várias Bíblias em português usam a palavra desonesto. Mas vamos ver o que a Bíblia realmente diz. Quer dizer, a Bíblia realmente diz, no caso, é a TNM. Não, o Geoffrey Jackson é uma piada. Aproveitando que ele está aí, e eu estou aqui com o texto grego do Valdir Carvalho Luz, vamos aproveitar e vamos dar uma olhadinha, né? Como que trata esse texto aí, né? Vamos dar uma olhada aqui no Lucas 16, né? Vamos ver aqui rapidamente, para a gente não se comprometer muito no tempo. Não quero perder muito tempo. Vamos lá, Lucas capítulo 16. Tinha um econômico, tal, desbanjar, tal, administração, você não pode mais administrar. E aí o cara falou, tenho vergonha, não sei mais o que. Chega no versículo 8. E louvou o Senhor o econômico da injustiça, porque prudentemente fez. Então, bom, o texto grego aqui, ele deixa muito claro que o cara havia agido com injustiça. E como corresponde em todas as Bíblias portuguesas, ele era, de fato, um administrador desonesto. Então, o que a TNM vai falar para a gente, pouco importa. O que a TNM vai falar é simplesmente aquilo que eles querem colocar para sustentar suas próprias doutrinas. Então, vamos dar uma olhadinha aí, o que é que a TNM vai falar. Vamos lá. Segundo ele, vamos ver uma Bíblia, né? O Novo Mundo traduz corretamente o versículo 8. Olha só, todas as Bíblias estão erradas. A tradução do Novo Mundo traduz corretamente. Vamos ver como é que ela traduz. E o Senhor elogiou o administrador, embora este fosse injusto. Não diz aqui desonesto ou que ele era ladrão. Não, peraí, pessoal. Não, peraí. Não, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Eu vou recorrer à Bíblia de novo, então. Então, vamos lá. Então,
Jesus não falou que ele era desonesto, nem que ele era ladrão. Então, peraí. Então, aliás, eu vou pegar a própria TNM. Porque os caras são muito malabaristas. Tá aqui, TNM. Vamos lá para 1 aos Coríntios, capítulo 6. Vamos lá. É isso mesmo? Bom, vamos lá então. Está escrito assim. Cadê? Não, 6 não. Ô, Jesus Cristo, cadê o texto aqui? Capítulo 5. Está escrito assim, ó. Vamos lá. Eu lhes escrevi que vocês podem ter convivência com qualquer um que se chame irmão e que for ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão, extorsor, nem sequer comendo com tal homem. Pois o que eu tenho a ver com o julgamento dos de fora? Bom, o Paulo diz aqui que esse pessoal, todo mundo aqui é injusto, né? O Paulo diz que esse pessoal aqui é injusto. Aí quando a gente recorre mais um pouquinho à frente, a gente vai pegar 1 Coríntios 6:9. Tá? O Paulo está falando aqui sobre aquele cara lá de Corinto, e depois ele entra no capítulo 6, versículo 9. Ele diz assim, ó. Ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos engane. Bom, entre esse pessoal que é injusto aqui, estão os ladrões. Entendeu? Então, vamos ouvir de novo essa fala do... Não dá, cara. Eu tenho que ouvir certas coisas que são de tinir os ouvidos. Olha só. Vamos corretamente o versículo 8. Ela diz: E o Senhor elogiou o administrador, embora este fosse injusto. Embora esse fosse injusto. O que não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem ladrões. Bom... Então vamos tentar entender o que o seu Geoffrey vai fazer para defender o cara aí agora, né? Vamos tentar entender. Que desonesto ou que ele era ladrão. Não disse que ele era desonesto ou ladrão, mas disse que ele era injusto. E 1 Coríntios 6, 9 em diante, diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então esse cara está na mesma categoria do ladrão de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Mas vamos tentar ver a justificativa dele. Ele está igualzinho o Gilmar Mendes, a mesma coisa. Alguém falou aí e é verdade. Vamos lá. Embora ele fosse injusto, porque agiu com sabedoria prática. Então... Ele foi malandro. Ele era injusto, porque ele foi malandro. Tipo Zé Pilintra, o malandro, o bom malandro, tal, sei o que, entendeu? Mas vamos lá, vamos ver ele. O administrador foi injusto, ou seja, ele não fez o que era certo. Porque, veja bem, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter feito as coisas pensando no seu senhor, no lucro do seu senhor. Só que ele fez as coisas pensando nele mesmo. E alguns tradutores da Bíblia tentaram explicar essa ideia. Vou ler um exemplo. Diz que o chefe reconheceu que aquele administrador tinha sido inteligente quando reduziu aquelas dívidas. Só que o administrador tinha agido pensando nos seus próprios interesses. Será que sabemos todos os detalhes do que Jesus estava falando? Não. E o que isso nos ensina? Não tire conclusões precipitadas. Ou seja, não julgue a organização se a gente pedir dinheiro, não julgue a organização por causa dos casos de pedofilia, não julgue a organização porque você não sabe o que está acontecendo. É isso que Jesus quis ensinar, é isso que ele está tentando dizer para você. Vamos lá. A Bíblia diz, e não fique preso aos detalhes, porque isso pode impedir você de aprender a lição. E qual é a lição? O próprio Jesus nos diz no versículo 9. Eu lhes digo também, façam amigos por meio das riquezas injustas, para que, quando essas faltarem, eles os recebam nas moradas eternas. Então, qual é a lição? Olha o golpe. Vamos usar os nossos bens materiais para fazer amizade com Jeová e com Jesus. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço nessa minha vida, Jesus? Tem misericórdia. Você tem que usar o seu dinheiro, você tem que dar o seu dinheiro para o corpo governante, para você poder ficar amigo de Jeová.
E amigo de Jesus também. Senão você não vai ser amigo de ninguém. Jeová e Jesus agora são amigos de boteco. Você tem que dar o seu dinheiro para eles, para você poder ficar amigo deles. Meu Pai eterno, tem misericórdia. Vamos lá, mais um pedacinho. Isso vai dar bons resultados. E percebeu que no versículo 9 diz quando essas faltarem, não diz se. E nós, como servos de Jeová, sabemos que não podemos contar com o sistema comercial deste mundo. Todo o dinheiro e os bens que nós temos, assim como no caso do administrador, no fundo, não são nossos. E vai chegar uma hora que não vamos poder usá-los. Então, com certeza, queremos usá-los agora para agradar a Jeová. E o que nós temos como betelitas? É verdade que nós não temos muitas coisas. Mas nós usamos os recursos da organização, não é mesmo? E com certeza, nós não queremos ser desonestos com as coisas da organização. Mas será que podemos desperdiçar esses recursos? E por fim, chegamos ao que Jesus disse no versículo 10. Ele diz: quem é fiel no mínimo, ou seja, com respeito ao dinheiro e aos bens materiais, é também fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, é também injusto no muito. Então, qual é a lição? Não fique se apegando a detalhes. Olhe para o todo e veja o que a ilustração quer dizer. E nesse caso, ela está nos lembrando de usar tudo o que temos para dar glória a Jeová. Pronto, finalizou aí então. Tá aí, essa é a ideia do Geoffrey Jackson, né? Essa é a ideia do Geoffrey Jackson. Então, trazendo pra gente aí, né, dê tudo que você tem pra mim e seja um amigo de Jeová, né? Não, é brincadeira, né, pessoal? Gente, eu quero aproveitar para terminar, que já tá tarde, quero lembrar você o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Esse livro vai ajudar você a compreender tudo sobre a organização das Testemunhas de Jeová. Curta, espalhe, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida e na vida de muitas outras pessoas. Estejam todos na graça e na paz de Jesus.